Gente, hoje conversar com vocês hoje sobre princípios de pensamentos. Vou falar com vocês sobre as gaiolas de vento que o diabo tenta colocar em nós, para que nós não vivamos a palavra plenamente aquilo que Deus tem para nós. A nossa mente é um campo de batalha. E como o próprio nome já sugere, campo de batalha é onde há luta. E para isso, para que nossas vidas sejam completamente transformadas, precisamos, em primeiro lugar, mudar a nossa mente. Lutar contra um pensamento qualquer que surge de uma hora para outra é fácil. A luta realmente começa quando nós precisamos derrubar fortalezas mentais. E que fortalezas são essas? São pensamentos enraizados em nossa mente que não saem de jeito nenhum. E se essas fortalezas não forem destruídas, essas fortalezas mentais não forem destruídas, não conseguiremos viver a plenitude do que Deus tem para nós, não é? Muitas pessoas constroem as suas vidas em base nas mentiras do diabo. São vidas sem fundamento, são vidas invisíveis, levadas ao sabor do vento. Não, vivem na maré do dia. Essas pessoas, elas acontecem o que com elas? São levadas a viver dentro da suposta gaiola de vento. E por não estarem firmadas na verdade de Jesus, são facilmente convencidas pelo diabo que estão dentro de uma gaiola de ferro, de onde elas não podem sair. A Bíblia nos diz que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Para quê? Para derrubar essas fortalezas. Que fortalezas? A suposta gaiola. Como diz aqui, em João 8, diz que a verdade nos liberta. A verdade é Cristo. E ela tem por componente a realidade. Preste atenção nisso. A verdade é Cristo e ela tem como componente a realidade. Conhecereis a realidade, e a realidade da verdade tem poder para nos livrar-nos dessas mentiras, dessas gaiolas, livrar-nos de uma mente presa em uma gaiola de vento. Porque uma gaiola de vento ela não existe, mas o diabo convence as pessoas de que ela existe e de que ela não pode sair de lá. E como elas não têm a luz da graça do Senhor, elas acabam acreditando nisso. Como eu disse, são pessoas levadas ao sabor do dia, à maré do dia, né? E o nosso evangelho, Deus nos mostra a verdade. A verdade leva-nos a conquistar o território da mente, não é? A metanoia que Paulo falava. À medida que a luz de Deus vem sobre nós, à medida que ela vem sobre nós, enxergamos o modo operante do diabo. Por quê? Porque a luz de Deus vai iluminando o nosso caminho, vai iluminando a nossa mente. E assim nós percebemos aonde o diabo está agindo na nossa vida, certo? E aí enxergamos o modo operante do diabo e passamos a trilhar o caminho da liberdade, porque são armadilhas que são colocadas no nosso caminho, mas a luz de Deus nos faz desviar dessas armadilhas. Deus trabalha com a eternidade e não somente com hoje. Temos, pois, que nos libertar dos nossos sofismas e para que frutifiquemos. Exemplos de fortalezas podem ser, gente, vejam bem, podem ser pessoas deprimidas, pessoas com síndrome de pânico, ou pessoas excessivamente tímidas, quando essa timidez afeta de modo significativo as suas vidas. A pessoa é tão tímida que ela não consegue ter uma ação, ela não consegue andar, ela não é para mim, ela entra na síndrome do impostor. Não é para mim, eu não consigo, realmente Deus não me ama, e assim vai. Ou as pessoas inconstantes, que começam, mas nunca concluem nada. As perfeccionistas, né? As que possuem um padrão que ninguém conquista, nem ela mesma, né? As que falam demais, e as que falam pouco, ou quase nada. As que só sabem dizer sim e as que só sabem dizer não. E se sentem mal
por sempre darem essas respostas nos relacionamentos, mesmo quando se sentiriam melhor caso manifestassem um outro tipo de resposta, ou um outro tipo de comportamento. Ou ainda, as que são passivas, não conseguem tomar uma atitude em suas vidas. Elas não tá ali, ao sabor do dia, né? As que são ignorantes, truculentas, sempre, qualquer relacionamento são truculentas do início ao fim. E muitos outros tipos de comportamento, que são consequências de fortalezas agindo na mente dessas pessoas. E com isso, as suas vidas não avançam. E por causa disso, não conseguem se relacionar com ninguém. Se você não parar com isso e aplicar os princípios da palavra de Deus em sua vida, isso vai paralisar você. Você vai continuar acreditando nessas gaiolas de vento e vai continuar paralisado e vai continuar sem viver daquilo que a plenitude de Deus tem para você. E eu não falo só financeiramente, eu falo em questão de unção, em questão de ministério, em questão de revelação, em tudo, né? Como você tem administrado os seus pensamentos? Debaixo dos princípios da palavra de Deus ou os princípios do mundo, estando preso nessa gaiola? Tem alguma área em sua vida que você gostaria de dar uma resposta diferente, mas não consegue? Pense qual. Você constatou em sua vida relacionamentos parados, sem a vida de Deus, ou determinadas áreas da sua vida que não flui como deveria ou como você gostaria que fluísse? Leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Renove a sua mente. Renove a sua mente e tenha a sua vida transformada. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Tenha como prioridade a vontade de Deus em sua vida. E a vontade de Deus, como sabemos, é boa, perfeita e agradável. Por hoje é só, pessoal. Obrigado.